Salve, família tricolor, Turbina por aqui, mais um jogo entre São Paulo e Grêmio. São Paulo venceu por 3-0, uma boa partida do São Paulo, poderia ter até feito um placar um pouco mais elástico. O goleiro do Grêmio que fez pelo menos duas defesas importantes na partida e o goleiro Rafael pouco trabalhou. O São Paulo que mais uma vez mostra a sua força jogando dentro do Morumbi. E o destaque para a torcida, mais de 47 mil torcedores estiveram no Morumbi apoiando a equipe o tempo todo. Uma boa vitória do São Paulo, várias jogadas importantes, Ramos Rodrigues chamando a responsabilidade e armando o meio-campo do São Paulo e a boa partida do Tricolor que reflete o placar por 3-0 e o São Paulo consegue se afastar um pouquinho da zona de rebaixamento. A gente vai falar deste jogo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, a vitória do São Paulo por 3-0 em cima do Grêmio. Muito obrigado pela sua presença, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, é muito importante a sua participação e eu conto com o apoio de todos vocês. Vamos falar do jogo? O São Paulo, do técnico Dorival Júnior, saiu no tradicional 4-2-3-1 com Rafael, Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Wellington. Ali no meio-campo, Alisson e Pablo Maia, Lucas Moura, Ramos Rodrigues e David, e na frente o Michel Araújo, Na verdade, o David fazia o centroavante e o Michel Araújo pelo lado esquerdo. Os dois gols marcados pelo Pablo Maia e pelo Michel Araújo. O gol do Michel saiu no escanteio do Ramos Rodrigues, uma boa jogada, o São Paulo fazendo o primeiro gol. E depois, num contra-ataque, o São Paulo conseguiu fazer o gol com o Pablo Maia. O terceiro gol do São Paulo foi do Luciano também, numa jogada de contra-ataque, o São Paulo vencendo por 3-0. Os jogadores que entraram nessa partida e até que atuaram bem, Além dos principais que entraram, dos titulares, o Luciano entrou, não vinha fazendo um bom jogo, perdeu pelo menos 2, 3 chances ali dentro da área, Uma jogada de escanteio, também uma finalização mal feita pelo Luciano ali, numa cavadinha do Pablo Maia. E depois o Luciano acabou fazendo o terceiro gol na jogada de contra-ataque do São Paulo. Rodrigo Nestor também entrou na partida, entrou bem até o Rodrigo Nestor. O Wellington Rato acabou entrando também pelo lado direito. E o Natan fazendo a lateral esquerda no lugar do Wellington. Caio Paulista estava suspenso e não era aí opção para este jogo. Erisson entrou no ataque, não fez muito. O Erisson, teve pouco tempo também, mas não fez aí nada diferente quando entrou. Dos jogadores que entraram, Luciano, Rodrigo Nestor, Wellington Rato, Natan e Erisson, com exceção ao Luciano que fez o gol, o resto vai ficar com a nota 6 e o Luciano que fez o gol aí vai ficar com a nota 8 pelo gol marcado. São Paulo ainda tinha à disposição Nahuel Ferrarese, Gabriel Neves, o Jackson Mendes, Alan Franco, Juan, o Thales Costa e o Jandrei. Das estatísticas deste jogo, Foram 20 chutes do São Paulo contra apenas 3 do Grêmio. 2 chutes apenas do Grêmio acertaram o gol e o Rafael conseguiu fazer as defesas. 8 chutes do São Paulo contra o gol do Grêmio. 58% a posse de bola do São Paulo contra 42%. 458 passes trocados pelo Tricolor e 333 pelo Grêmio. 82% a precisão de passe do São Paulo e 71 do Grêmio, 24 faltas cometidas pelo Tricolor e 17 do Grêmio, 1 cartão amarelo para o São Paulo e 3 para o Grêmio, nenhum cartão vermelho, 2 impedimentos para o Grêmio e 1 para o Tricolor, 6 escanteios a favor do São Paulo contra 3 da equipe gremista. Dos jogadores que entraram como titular, Rafael foi bem exigido ali em alguns momentos, acaba fazendo aí uma boa partida, vai ficar com a nota 7. Diego Costa e Beraldo, uma excelente partida da dupla de zaga do São Paulo. Beraldo pôs o Soares no bolso praticamente, não sofreu quase nada. A dupla de zaga do São Paulo com a nota 8. Rafinha, mais uma boa partida, nota 7. E o Wellington também nota 7. Alisson, uma excelente partida do Alisson, enquanto esteve em campo, foi um jogador muito importante ali na marcação e também na saída de bola do São Paulo, nota 7. Pablo Maia, pelo gol, pela partida, uma das melhores partidas do Pablo Maia aí nos últimos dias, vai ficar com a nota 8. Lucas, uma partida muito boa também, mas um pouco oscilante, durante o jogo, mas é um jogador diferenciado, faz bastante movimentação, arrancadas, isso ajuda muito o São Paulo nos contra-ataques, vai ficar com a nota 7.
Ramos Rodrigues pelas 2 assistências, nota 8. E o David, uma partida razoável, né? Não teve muitas oportunidades, vai ficar com a nota 6. Michel Araújo pelo gol e pela excelente partida que fez o Michel Araújo, nota 8. O São Paulo que consegue fazer muitos passes, né? Muita troca de passe importante, muita triangulação desse time do São Paulo. O São Paulo que é um time que aproxima e toca bem a bola, né? Consegue fazer as jogadas saindo, tocando lá da defesa. É um time que vem construindo a jogada e tem sido importante isso para o tricolor, principalmente quando joga no Morumbi, que faz toda a diferença. Já das notícias e informações aí da tabela do campeonato, né? O Botafogo vai empatando aí com o Atlético Paranaense. O jogo neste sábado é o último jogo aí do sábado, né? Bragantino e Flamengo jogam no domingo. Bragantino 49 e Flamengo 47. Atlético com 45. Grêmio 44, Palmeiras 44 e Atlético Paranaense com 43 pontos. Na sequência ali, Fortaleza perdeu na rodada para o Bahia com 42 e Fluminense também com 42 pontos. O São Paulo com a vitória chega a 38 pontos, né? Foram 28 rodadas, tem 10 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. O São Paulo aí com 34 gols marcados, 24 gols sofridos e tem um saldo positivo de 5 gols. Das últimas 5 partidas, o São Paulo teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Cuiabá, na 11ª colocação, o São Paulo passa o Cuiabá, que acabou empatando na rodada. E o Cuiabá permanece com 37 pontos. O Bahia, que venceu o Fortaleza, chega a 34. E na sequência, Internacional com 32, ainda joga nessa rodada contra o Santos. O Corinthians também ainda joga na rodada contra o América, com 32 pontos. Cruzeiro 31. O Goiás, que acabou aí empatando com o Cuiabá, chega a 31 pontos também. E abre a zona de rebaixamento o Vasco da Gama com 30 pontos. Também Santos com 30, Coritiba com 20 e América Mineiro com 18 pontos. Desses clubes que estão na zona de rebaixamento ainda jogam, né? Vasco joga contra o Flamengo, o Santos contra o Internacional e o São Paulo que fica pelo menos a 8 pontos da zona de rebaixamento. As próximas partidas do São Paulo contra Palmeiras e contra Atlético Paranaense fora de casa. 2 jogos extremamente importantes, né, para o tricolor no decorrer da rodada. Vamos torcer para um tropeço de alguns times aí, né? Um empate aí entre Inter e Santos ajudaria muito o São Paulo. E também aí uma derrota do Cruzeiro, um empate do Corinthians também ajudaria muito o tricolor paulista. Os jogos da rodada no domingo, né? Aí os jogos da rodada no domingo, né, que vão influenciar um pouco na tabela. São Paulo vencendo o Grêmio por 3-0, Cuiabá e Goiás empatando em 1-1, Bahia vencendo Fortaleza por 2-0, Atlético Paranaense e Botafogo vão jogando empate por enquanto em 1-1. E aí os jogos do domingo, Atlético Mineiro e Cruzeiro, um clássico, né, sendo importante aí uma vitória do Atlético ali para segurar o Cruzeiro na parte de baixo, o Flamengo também vencendo o Vasco da Gama e segurando o Vasco ali na zona de rebaixamento, ajudaria o São Paulo na tabela. E o empate entre Santos e Internacional seria o ideal para o tricolor. Bragantino e Fluminense também jogam no domingo, não influencia muito na tabela do São Paulo. O Palmeiras provavelmente deve vencer o Coritiba fora de casa, é um jogo difícil aí para o rival, né? Mas pode vencer o Coritiba. Corinthians e América seria bom um empate aqui do América contra o Corinthians, ajudaria muito também o tricolor paulista, né? Na rodada 29, o São Paulo visita o Palmeiras, o jogo no Allianz Parque, quarta-feira às 8 horas da noite. Um jogo extremamente importante e difícil na rodada para o São Paulo. E um empate aqui seria muito bom para o tricolor paulista, lembrando que joga fora de casa. A vitória seria sensacional, né? O São Paulo se afastaria ainda mais da zona de rebaixamento. Depois, na 30ª rodada, né? Na rodada número 30, o Atlético Paranaense é o adversário do São Paulo. São Paulo que visita o Atlético jogando lá na Arena da Baixada, um jogo muito difícil, né? Fora de casa, no domingo às 4 da tarde, no dia 29. E aí o terceiro jogo, no decorrer aí da rodada, o São Paulo recebe o Cruzeiro pelo Brasileirão na quinta-feira, no dia 2 de novembro, no feriado aí
às 8 horas da noite, né? São os próximos confrontos do São Paulo. Depois tem o Fluminense aqui já adiado esse jogo da rodada 32 devido à final da Copa Libertadores. Mas essas são as informações aí do São Paulo Futebol Clube, das próximas rodadas e também atualizada a tabela neste sábado. Eu volto no domingo com um vídeo de repercussão para a gente conferir os destaques da coletiva do Dorival, também o que os jogadores disseram na zona mista, além também das informações do Brasileirão atualizadas. Muito obrigado pela sua presença aqui. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Ajuda muito a sua contribuição neste vídeo de pós-jogo entre São Paulo e Grêmio. São Paulo 3-0 pelo Brasileirão. Uma vitória muito importante aí para o decorrer da tabela do campeonato. Eu fico por aqui e agradeço a sua presença. São Paulo é o tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve, tricolor paulista. Um forte abraço. Valeu!